Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que treinador é Felipe Luiz, hein? O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil, o Filipinho amarrou o Milito nos 2 jogos, Gonçalo Plata fez o gol do título, o Gabigol se despediu, cara, que roteiro, que tanta coisa a gente tem pra falar, então eu convido a você. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, turma, o Flamengo é o legítimo campeão da Copa do Brasil, jogou muito nas 2 finais, tá? Se você olhar a posse de bola, finalizações, talvez o Atlético Mineiro tenha mais nesse jogo da Arena MRV. Jogou melhor, inclusive, do que a partida diante do Maracanã. Mas o Flamengo foi tão estratégico, e aí eu só preciso valorizar a questão do treinador, que mereceu a conquista. Porque o Felipe Luiz ele fez tudo certo, gente. No primeiro jogo, ele escala um sistema diferente, com 4-3-3, o Plata, inclusive, no ataque, né? O Bruno Henrique estava suspenso, o Plata e o Gabigol também, juntamente do Michael, ele coloca um sistema de 3 atacantes e obviamente, cria, constrói e chega até uma vantagem que chega a ser muito expressiva de 3-0, até que o Allan Kardec, numa falha do Léo Ortiz, acaba fazendo o gol que dá uma sobrevida para o Galo. E o futebol é feito disso, de esperanças também, né? O gol que entrega ao confronto tudo que ele precisava, a chance, a esperança, a expectativa do eu acredito, do torcedor do Galo, da massa atleticana lotar a Arena MRV para, quem sabe, uma virada de tantas que o Galo fez na sua história. O grande problema disso tudo é que do outro lado estava o Flamengo de Felipe Luiz, porque é muito diferente do Flamengo do Tite, de um Flamengo oscilante ao longo da temporada e que não passava tanta confiança. Preciso dizer isso, sou um fã declarado do Tite, mas o trabalho dele no Flamengo foi ruim, em termos de gestão de grupo, de alguns modelos táticos, de um jogo muito apertado, muito de vitórias por 1-0, 2-1, sem aquela, não é a questão de dar espetáculo, né? De ter uma segurança maior, né, no desempenho. O Flamengo do Felipe Luiz, ele é muito consistente mesmo com pouco tempo de trabalho. Tem a questão dos caras gostarem dele conhecer o grupo, dele ser um cara muito querido, tem, mas não tem só isso. Tem organização tática e hoje ficou muito claro. Já tinha demonstrado isso quando ele fica com um jogador a menos diante do Corinthians na mesma Copa do Brasil e precisa sacrificar o seu ataque, né? O Bruno Henrique expulso, ele tira o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, espera para sofrer e tem no Gerson a figura central daquela partida, segurando o resultado e se classificando depois da vantagem obtida no primeiro jogo. Ele fez praticamente o mesmo, a diferença é que ele não teve nenhum jogador expulso, mas depois do 3-1, ele vai para esse jogo da Arena MRV sabendo que o Galo seria naturalmente o protagonista, o proponente do jogo, ficaria naturalmente com a bola. A gente viu um Hulk muito mais participativo, no jogo da ida ele não foi tão acionado, ele não, dessa vez buscou o jogo, buscou tabelamentos com o Paulinho, Scarpa bem acionado pelo lado direito, o Arana como lateral, dessa vez não o Rubens, ele reforça o meio também porque ele não podia deixar o Flamengo jogar, ao mesmo tempo que o Galo precisava fazer o resultado, ele não podia deixar espaços para o Flamengo que foram aproveitados no jogo de ida, então ele reforça ali com o Zaratio, que fez um jogo discreto, mas a ideia do Milito era essa, né, de ter mais um jogador ali, além do Otávio e do Alan Franco, com o seu sistema de 3 ali, com o Ulianco sendo um lateral barra zagueiro, juntamente do Batalha e também do Júnior Alonso. Essa era a ideia do Galo de Milito, que teve mais a bola, que chegou ao ataque, que finalizou. E o Rossi fez algumas boas defesas no primeiro tempo, especialmente, mas nenhum milagre, né? Umas bolas que iam muito mascadas, parava no muro à frente da defesa, a segunda bola toda era do Flamengo, e o Flamengo começou a ter campo para jogar. Por quê? Porque o Galo estava atacando, então, obviamente, o contra-ataque era do Flamengo. Numa dessas escapadas, o Arrascaeta, que está jogando no sacrifício, que está muito menos a pleno do que a gente conhece, recebeu uma bola pelo lado direito e disparou e sofreu uma falta do Lianco. Uma falta no limite do cartão amarelo para o vermelho, mas por que a gente entende como um lance para cartão amarelo? Mas não era chance clara de gol? Não, gente, não era uma chance clara de gol. Mas ele só teria o goleiro à sua frente. É uma bola lateral em que você precisa ter os 4 Ds muito bem definidos. Distância, domínio, direção e defensores. Você precisa entender que nada disso compõe o fato para que o jogador possa fazer o seu gol. E a gente pode até ficar pensando, não, mas será que o defensor chegaria? Mas será que ele não teria o domínio da bola se ele não fosse abalroado? Será que ele não conseguiria? É muito será, entende? Tem que ser algo muito claro e característico, como, por exemplo, a expulsão do Saravia no finalzinho do jogo, em que ele para o Bruno Henrique na entrada da área. Ali realmente o Bruno Henrique
toma a frente, faria o gol, ou ficaria cara a cara com o Everson. Não dá para dizer que faria o gol, porque o Everson fez um jogo absurdo, pegou tudo ou quase tudo. Então ali é um lance para cartão vermelho. Ali você tem domínio, direção, proximidade, tem tudo, né? Tem a chance clara de gol. No lance do Arrasca não. Mas ao mesmo tempo que o Michael não fez um jogo tecnicamente brilhante em termos de corredor, de velocidade, 1 contra 1 e tal, fez um jogo tático importante. Ele recompôs muito, ele cercou, ele impediu muitos avanços do Galo. E o Flamengo também marcava alto, né? Teve um erro na saída de bola do Everson ali que quase custou caro. Era um Flamengo que marcava alto, quando o Galo vinha, ele rapidamente recompunha, tinha todo o seu sistema em 2 linhas de 4. E o Galo tinha muita dificuldade. Forçava muitas vezes um passe entre linhas para tentar chegar na cara do goleiro, não conseguia, a bola às vezes espirrava e tudo mais. As finalizações foram acontecendo, o Hulk, como eu falei, bem participativo, mas não estava conseguindo chegar. E um gol no primeiro tempo mudaria tudo. Apesar da boa estratégia do Flamengo, um gol ali no primeiro tempo botaria fogo no jogo. Estaria um gol de uma decisão por pênalti, o Flamengo ia ter que sair mais para o jogo. E aí chega no segundo tempo, o que o Felipe Luiz faz? Ele começa a corrigir algumas coisas, como por exemplo, tirar o Gabigol, que é um cara sempre decisivo, um cara que já fez 2 gols no jogo da ida, poderia resolver, mas ao mesmo tempo o jogo não estava para o Gabigol. E começou a estar para Bruno Henrique, que tem a velocidade, que tem o 1 contra 1 e que tem o campo aberto para poder jogar na medida em que o Galo atacava cada vez mais. O Milito começou a mexer no seu time, colocar mais homens de frente ainda, botou o Allan Kardec, por exemplo, por quê? Porque aí o Galo começou a abusar das chances de cruzamentos, bolas aéreas e tudo mais, porque a defesa do Flamengo estava levando vantagem em tudo e continuou levando. A defesa do Flamengo fez um jogo absurdo, fantástico, espetacular. E isso é mérito do Felipe Luiz, que fixa o Léo Ortiz, que jogava como volante com o Tite, na defesa ao lado do Léo Pereira. O Fabrício Bruno é reserva, mas entrou no segundo tempo também para ser mais um cara ali, exatamente porque o Galo estava pesando a área e aí você precisa se defender. O Wesley fez um partidaço também pelo lado direito. Na esquerda, o Alexandro, muitas vezes, a lá Felipe Luiz, caía por dentro, né, para ser uma jogada de combinação, mas defensivamente, a gente sabe, estava jogando até de zagueiro na Europa, na Juve aí recentemente, então defensivamente ele é muito bom jogador. Ele reforçou o meio com o Eric Pulgar e o Everton Araújo. O menino Everton Araújo fez um grande jogo, um muro na frente da defesa e deu liberdade para o Gerson em algum momento ter essa bola para construir e ligar contra-ataque. Essa era a estratégia do Felipe Luiz e deu muito certo. Porque no segundo tempo, o Flamengo empilhou chances. E o Everson talvez tenha feito o jogo da sua vida, mas não conseguiu segurar todas, né? Ele pegou, assim, Michael perdeu o gol. Foi um festival, assim, de defesas espetaculares que o Everson fez, impedindo gols do Flamengo, que naquele momento, obviamente, acabava com qualquer chance do Galo reverter. Já tinha que fazer 2, imagina tomar um gol àquela hora. Pois tomou aos 37, quando aí Gonçalo Plata já está em campo, justamente para fazer, junto com Bruno Henrique, essa escapada nos contra-ataques. E aí é o Bruno Henrique que pega uma bola pela esquerda e lança o Gonçalo Plata. O Plata ainda consegue dar uma caneta, limpar o marcador, chega na frente do Everson e chutou da maneira em que o Everson não pegaria aquela bola. Foi a maneira com que o Plata entendeu que poderia vencer o goleiro do Galo. Um toquinho por cobertura para decidir o confronto e o título para o rubro-negro. Mas tem um grande detalhe sobre esse jogo, sobre esse gol, sobre esse lance. Antes dessa bola chegar no Bruno Henrique, é um ataque do Galo. O Galo está empilhando escanteios ali, tentando chegar e tudo mais, e a bola sobra para o Allan Kardec na linha da pequena área, a centímetros do gol. Bastava ele empurrar a bola para o fundo da rede e a bola passa por baixo da sua perna. Ele fura em bola. Ele fura um centroavante, no que seria um gol do Atlético aos 37 do segundo, 36, bom, ali o final do jogo ia ser eletrizante. Só que o Allan Kardec fura, bota as mãos na cabeça, como quem diz, como eu perdi esse gol, na sequência sai o gol do Flamengo, que decreta o título. Então, são as lições que o futebol ensina, né? A qualidade de um lado, a eficácia do outro, a falta de efetividade de um lado, um jogador que não conseguiu fazer aquilo que ele entrou para fazer e os outros que entraram para fazer justamente aquilo que fizeram, acabaram fazendo a diferença, né? Com o perdão da redundância, mas acho que vocês me entenderam. O Felipe Luiz, ele foi certeiro em tudo, na escalação, na maneira tática como o seu sistema defensivo se portou, na maneira correta e certeira com que ele faz as suas trocas no momento exato do jogo, porque mais do que escalar bem,
ter o grupo na mão, conseguir a confiança dos atletas. O Filipe Luís tem uma leitura do que está acontecendo no jogo naquele momento que é absolutamente impecável, porque ele viu o que o jogo pedia e ele entregou aquilo que o jogo pedia, e com isso ele saiu vencedor, não só do título do confronto, mas também nessa partida específica. O Flamengo venceu o jogo, o Flamengo venceu os 2 jogos, o Flamengo dominou o seu adversário de maneiras distintas. No primeiro jogo foi muito proponente, muito protagonista, muito dono de si das ações. No segundo, cozinhou o Galo, com o perdão da expressão, no sentido de amarrar o Atlético, de amarrar o adversário, de permitir-se sofrer, mas ao mesmo tempo sem oferecer grandes chances claras ao adversário. Obviamente a bola chegou ao gol do Flamengo em alguns momentos. Isso estava dentro de um risco planejado, calculado. O Rossi fez as suas defesas, fez uma cera aqui e ali, mas o muro rubro-negro à frente da área dificultou muito as ações do Atlético. E pelo contrário, o Flamengo, quando tinha a bola, sempre muito perigoso desde o primeiro tempo, especialmente na segunda etapa. Um Flamengo muito merecedor, que teve no Gerson como uma figura significativa, mas teve também nos seus zagueiros assim uma postura fantástica, nos seus volantes, e teve ainda o escape, né, dos 2 jogadores na reta final. É difícil tirar um destaque do Flamengo dessa final, né, pode ser o Plata, que fez o gol que confirmou o título, o Bruno Henrique entrou muito bem, mas o Filipe Luís, ele é o magnânimo em termos de decisões e interferência tática na partida. É um Flamengo legítimo campeão por essas 2 finais, e renasce na temporada, conquista um grande título de uma expectativa que foi criada lá atrás, mas que chegou em determinado momento do ano já não existia mais, exatamente por conta de tudo que aconteceu sob o comando do Tite. Houve a troca no comando técnico e ela surtiu resultado, surtiu efeito. O Flamengo é campeão. Ao Galo restou a final da Libertadores, em que é um jogo único, não dá pra gente, de verdade, né? O Botafogo joga mais que o Galo, joga. O Galo vai se abater por esse título? Não pode, porque num jogo único você equilibra as forças. Se a tua estratégia funcionar ali, não tem chance de reversão. Então, o Galo pode muito bem conquistar essa Libertadores. Agora, se o Botafogo conquistar o G5, hoje G5 do Campeonato Brasileiro, em termos de vagas diretas, vira efetivamente um G6. Se o Galo vencer, aí não. Aí fica só no G5, G7 para pré-Libertadores, podendo ser G8 se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana sobre o Racing. São questões que a gente vai tratar na sequência. E tem a grande notícia dessa decisão, que acaba até, digamos assim, de certa forma, ofuscando um pouco a conquista, que é a despedida de Gabigol, a entrevista que ele dá depois do jogo, a confirmação de que ele não vai permanecer e com informação já, segundo o GE, de que ele está acertado com o Cruzeiro. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!